E hoje nós estamos aqui de novo, dando parabéns a vocês, porque eu vinha no caminho pensando assim, marcaram aí a palestra agora às 9h30, falei, nós estamos quase no Natal, né? Falei, acho que vai ser difícil nós colocarmos pessoas lá para ouvir a respeito das drogas, mas olha, eu me enganei e gostei muito de haver me enganado. Nós estamos aqui presentes mais de 120 pessoas. Então, parabéns a vocês, parabéns pela busca de informação, hoje é imprescindível. Nós temos de trabalhar isso em família. Hoje as drogas estão assolando a sociedade brasileira e o mundo inteiro. E do jeito que a coisa caminha, se nós realmente não tomarmos pé, não brigarmos, nós vamos com a nossa sociedade para o buraco. Então, só para vocês sentirem um início, uns números que nos assustam muito, apesar que muitos contestam esses números e nós brigamos por eles. Hoje, em termos de álcool, somos 51% da população brasileira fazendo uso, né, que é um número muito grande. 30,6% da população fazendo uso do tabaco. 22% deixaram com todas as campanhas realizadas aí, né, nesses últimos anos. Nós poderíamos ter um número maior, porque o que o tabaco mata, ele está na segunda das drogas por essa razão. Depois temos o abuso dos medicamentos, também em terceiro colocado. Então, nós temos hoje mais de 10 milhões de usuários de maconha. E esse número cresce a cada minuto. Nós temos hoje mais de 5 milhões de usuários de cocaína em pó, o que nos assusta e a gente alerta os pais. Olhem também na direção das filhas. Hoje as mulheres estão usando mais cocaína em pó do que os homens. Crack, nós somos mais de 2 milhões de usuários. E anfetaminas, mais de 10 milhões de usuários. Então, os nossos números são feios. Mas, se nós compararmos também com o resto do mundo, também lá fora é feio, né? Nós somos primeiro colocados aí no consumo de crack, mais de 2 milhões. O Estado divulgou, alguns meses atrás, um resultado feito no Reino Unido, e lá, em 2010, foram identificados 1.100.000 usuários de crack. Para ver que fora do país também é muito usado, né? E nós temos de trabalhar isso. Aí me pediram para falar, droga vicia? Vocês acham que a droga vicia? Né? Não vicia, não. Droga é uma beleza, né? Primeiro o conceito que nós temos de ter é dela. Se nós consideramos que a droga é boa ou a droga é ruim. Quem aqui acha que a droga é ruim? Por favor, se manifeste com a mãozinha. Todos vocês acham que a droga é ruim? Não, não. A droga é boa, gente. Né? Se ela fosse ruim, nós não teríamos tantas pessoas fazendo uso. Né? Se você pensar que a droga chega a te dar uma energia renovada, te deixa cheia de vida, tira o cansaço, tira o sono, né? A pessoa brigou com o namorado, está com aquela dor de cotovelo, aí a droga ajuda a amenizar. A pessoa perdeu um ente querido, está em sofrimento, a droga segura a bronca. Só que nós temos de trabalhar com essa informação. No começo, prazerosa, deixa a gente legal. Só que depois ela cobra o preço. Dependendo da droga que a gente vai fazer uso, o preço é até a morte, né? Esse é um preço muito caro. Então, nós temos de trabalhar com os nossos filhos, fazendo a prevenção, falando isso. Porque se nós falarmos que a droga é ruim, quando o amigo dos nossos filhos passarem a eles a droga para consumo, e eles experimentarem e sentirem que a droga lhes deu energia, eles vão falar, meu pai e minha mãe mentiram para que eu não usasse. Então, eu vou continuar fazendo uso, né, de teimoso. E realmente é o que ocorre hoje com o jovem. Primeiro, a desinformação. Segundo, ele se acha um super-homem e acha que pode parar a hora que bem entender. E não existe. Hoje nós não temos drogas leves. Não temos. Todas as nossas drogas de mercado estão potencializadas. E para vocês sentirem, droga vicia, a gente tem um exemplo desde criança a respeito do vício das drogas. Se nós considerarmos uma droga que as nossas mães nos viciavam desde cedo. Se nós pensarmos que o açúcar é uma droga, né? Quem gosta de um docinho sabe disso, né? Se passar 2, 3 dias sem um doce, você tem a síndrome da abstinência do açúcar. Você tem dores de cabeça, você tem mal-estar. E isso só resolve quando você passa a comer um docinho, um chocolate. É resolvida. E as outras drogas agem da mesma forma. Então, nós trabalhamos lá na Divisão de Prevenção e Educação, começando pelo álcool, que é a pior das drogas. Hoje, o álcool está sem controle. Os pais não seguram mais seus filhos nem no álcool nem nas drogas, né? Os pais deram muito mole. E a gente brinca com os dois segmentos da sociedade que a gente mostra, né, que tem uma certa parcela de culpa.
Os menos favorecidos pela sorte, aqueles que não dispõem do dinheiro. Pai e mãe precisam trabalhar pelo sustento do lar. E aí, os filhos ficam nas mãos de parentes ou de irmãos mais velhos. E aí, quando eles voltam daquela labuta diária, que é longa, à noite tem o segundo turno dentro da casa. É preparar a casa para o dia seguinte. E não tem tempo para os filhos. Aí, para esse segmento, eu falo, olha, temos a obrigação de gastar pelo menos meia hora, no mínimo, por dia com os filhos. Abraçá-los, beijá-los, conversar com eles, sabendo como foi o dia, dar uma olhadinha nos cadernos, esses que ainda usam, né, para ver se eles estão em branco, porque se estiverem em branco, eles não foram nas aulas. E, olha, com a carência afetiva, a criança vai para um outro caminho, começa a fazer uso da droga. Nos assusta. Na periferia, que a gente tem comparecido em algumas palestras em igrejas, escolas, o número de crianças fazendo uso de droga. Nós temos crianças com 7, 8 anos fazendo uso de maconha e até crack, sem contar bebida alcoólica. E o outro segmento da sociedade é aquele que tem uma parcela maior de culpa, porque são aqueles que são, né, melhor aquinhoados pela sorte, aqueles que já dispõem do dinheiro, com disponibilidade. Estes já não seguram os filhos, já não sabem como segurar os filhos. Perderam totalmente o controle sobre eles, mas com uma culpa. Por quê? Porque eles deram muita liberdade aos filhos, sempre deram aos filhos tudo que os filhos pediram, por uma razão, pela liberdade deles também. Né? Então, a pessoa quer ter a sua liberdade, quer ter o seu tempo social para os amigos, para as suas festas. E aí acabam dando mole aos filhos, dando tudo em termos materiais, e depois também liberando, sem controle. E essa hora a coisa é difícil, porque hoje os traficantes mudaram a forma de ser. Hoje, eles não põem aquele indivíduo que sai da favela sorrateiramente para vender droga. Hoje, o que acontece? Hoje, ele escolhe a pessoa que ele vai colocar para vender. Escolhe como? Ele vai, aquele grupo que ele visa, estuda esse grupo vários dias. Ele verifica a pessoa que tem destaque. Aquele rapaz que, quando chega, todo mundo se acerca em torno dele, já tem o seu carrinho, já tem toda a sua vida quase feita, né? O paizinho cobre com tudo. Esse é o escolhido. Né? Ou aquela moça bonita, que vem sempre bem vestida, que todas as amigas invejam, se acercam dela, são as pessoas escolhidas. E, às vezes, nós temos essas pessoas, nossos filhos trazem, são amigos dos nossos filhos, para dentro da nossa casa. Nós temos a obrigação de conversar com eles para saber como são os pais, né? Se os pais cuidam deles, fiscalizam, né? Se a pessoa chega e fala, olha, meu pai está sempre lá preocupado com a sua empresa, sempre em reunião, minha mãe sempre com as amigas, né? Em convívio social, não é a pessoa certa para ser amigo dos nossos filhos. Porque ele vai ter liberdade em excesso, sem controle, e nessa liberdade em excesso, abusando, ele leva os nossos filhos junto para o abuso. Então, aí temos de conversar com nossos filhos e explicar que não é um bom amigo para ele. Né? E isso temos de trabalhar. Outra coisa, fiscalizar melhor os filhos e não ter medo de enxergar as coisas. Muitos pais ficam com receio de enxergar a realidade. Melhor que os pais para conhecer os filhos não existe. Né? Ele conhece desde o nascimento, ele criou, ele sabe tudo. E se o filho, de repente, muda o comportamento dentro de casa, se transforma, tem coisa. Se o pai ficar com medo, achando que isso é coisa de adolescente, que vai mudar no futuro, ele vai perder o filho. Hoje os pais estão demorando 2 anos para descobrir o consumo de droga por parte dos filhos. É tarde. Teve uma pessoa que eu conheço que demorou 2 anos, depois de 2 meses que descobriu, o filho morreu. Não adiantou nada. Ele perdeu muito tempo. Né? Então, isso aí é uma coisa terrível. E as drogas hoje estão viciando de uma tal forma que não temos mais controle. Elas são potencializadas dia a dia. Começando com o álcool, como falei a vocês, temos de ter esse controle sobre os nossos filhos. Né? E se não tivermos esse controle, essa fiscalização, terrível. O tabaco, que vem em segundo na nossa consideração, é uma droga que mata, a que mais mata no mundo. Estimativa da Organização Mundial da Saúde para esse ano, 2 milhões de mortes em razão do tabaco. Só para vocês sentirem o drama no Brasil, o ano passado, o Ministério da Saúde gastou com o tratamento das doenças causadas pelo tabaco mais de 21 bilhões de reais. Isso significa 3,5 vezes, né, o que ele arrecadou em impostos com a venda do produto. Então, adianta, né? Era melhor proibir mesmo. Medicamentos, uma série de medicamentos terríveis hoje,
que vicia de uma tal forma, né, que está causando sérios problemas aos nossos adolescentes, que ela está incluída na terceira das drogas. E depois começamos com a maconha. A maconha que todo mundo aí pleiteia pela descriminalização, e eu lhes digo, nós não estamos preparados para isso. Essa última fronteira que segura um pouquinho mais o consumo, né, que mesmo com os 1343 liberando, até 2006, as pessoas que eram surpreendidas fazendo uso de qualquer droga podiam ficar presas atrás das grades até 1 ano. E em 2006, com a nova lei, mudou-se. Tiraram as penas privativas de liberdade e colocaram as penas restritivas de direito. Hoje os juízes ficam com vergonha de aplicar uma advertência num usuário de drogas, prestação de serviço, curso educativo de 2 a 5 meses. Isso aí, para eles, é terrível, né? Então, não tem jeito. Isso segura um pouquinho ainda, né? Mesmo assim, cresce a dia o consumo. Agora, se descriminalizar e liberar, aí nós perdemos controle. Eu entendo aí, pelos 4 anos que eu estou à frente dessa divisão de prevenção e educação do DENARC, que em 2 anos, 60% da população brasileira vai estar fazendo uso da maconha. Todo mundo acha que maconha me deixa tranquilo, leve, sossegado, mas destrói a pessoa por dentro, né? A pessoa perde os neurônios, perde a inteligência, fica devagar com a vida, não quer mais fazer nem estudo, nem trabalho. E como é que ele vai sustentar o vício? Nós vamos ter um acréscimo aí do número de crimes, né? Nós vamos ter um acréscimo do número de traficantes, e aí não vai comportar mais, nós vamos ter um estado cadeia, né? Nós vamos ter que fazer cada vez mais cadeias para guardar todos estes que adentrarem ao tráfico, porque facilmente as pessoas depois vão começar a partir para o tráfico, né? Vão se exceder no consumo, vai sobrar coisa e eles vão começar a entrar no comércio. E não devemos entrar nesta conversa que todos têm aí, porque é um interesse econômico terrível. Se vocês pensarem hoje que uma porção de maconha é vendida a R$10, e essa porção comporta 3 baseados, média de um usuário de maconha por dia, 5 cigarrinhos, que um fume um único. Naquele dia, esses 10 milhões de pessoas vão ter dado aos traficantes 30 milhões de reais. Se eles continuarem fumando um único cigarrinho por dia durante 1 ano, este número cresce astronomicamente. Dá mais lucro do que teve o Unibanco, o Itaú, durante todo o ano passado, com todas as transações financeiras dele. Só um simples cigarrinho de maconha fumado por dia por esses 10 milhões de usuários, ao final do ano, dá 10 bilhões 950 milhões de lucro aos traficantes. Agora, vocês viram por que todo mundo batalha pela legalização. As indústrias do tabaco, elas já têm todo um projeto para desenvolver em 6 meses um cigarro de maconha, né? Nós temos já espaços no Brasil, guardados por essas indústrias, para plantar. E elas quebram o galho do governo se houver a legalização. Imagina, o governo, se legalizar, tem que deixar comprar semente. Comprar semente é tráfico. Quem vai vender? Né? Temos esse grande problema. E aí, o que acontece? Vem aí uma Souza Cruz, o governo fiscaliza a plantação lá de maconha, ela industrializa, né, coloca nos postos de venda e recolhe os impostos para o governo. Legal, quebrou o galho do governo. Mas, mesmo assim, com a legalização, vocês não me esperem que os traficantes fiquem, né, afastados. Porque, com todos os impostos acrescidos, o preço vai ficar lá em cima, né, daquele autorizado. E o traficante continua sem nenhum ônus embaixo, continuando a colocar o produto dele bem barato. E aí quem vai querer gastar mais dinheiro, como temos hoje com o CD pirata? Por mais que a gente batalhe, nós não acabamos com os CDs e os DVDs piratas, né? Você imaginar que ele é vendido 70, 100 reais, um DVD, e você compra 4 por 10 reais, né? Então, o povo é um povo ainda sem educação, sem cultura, neste campo. E legalização das drogas nesse sentido, muito pernicioso. E outras drogas aí que nós temos na noite, que nós temos um alerta também com referência aos pais, né? Porque nós temos aí a cocaína, o crack, que são drogas terríveis. O crack hoje, nós temos aqui o Dr. Badan, que sabe muito bem disso, nem os cientistas conseguem explicar o efeito dentro do cérebro, porque em 2 meses a pessoa ganha uma doença crônica para o resto da vida. E a pessoa vai até o fundo do poço
E durante todo o resto da vida, ela vai ter que resistir à vontade de fazer o uso dessa droga. E qualquer abalo emocional leva ela a ter uma recaída. Então, este é a nossa luta, e esse é o nosso inferno astral aqui. Então, nós passamos aí por todo o interior, não existe cidade que não tenha problema, né? A doutora Palmira, aí da Senad, diz que epidemia não existe, que são focos localizados. Aí eu descobri por que ela fala isso. O último ano do governo do Lula, fizeram um projeto do enfrentamento do crack em Brasília, né, e passaram a exigir dos estados e municípios que criassem postos de atendimento. Para fazer esse enfrentamento do crack, eles se basearam em informações de 3 estados só. Não foi São Paulo, não foi Minas, não foi Rio de Janeiro, né? E um estado disse que tinha 56 usuários de crack, né? E aí fizeram uma pesquisa em cima de alguns municípios. A maioria dos prefeitos, sabe o que informaram? Que não existe problema de crack em meu município. Por quê? Se ele falar que sim, o governo vai cobrar dele solução. E aí ele vai ter despesa que ele não gosta, né? Isso é uma despesa que o político não gosta de colocar dinheirinho, porque não tem aquele retorno político para ele, não tem obras, não tem nada. E aí a coisa é difícil. E aí nós ficamos ao Deus dará. Aí nós ficamos na dependência das famílias brasileiras. E aí nós temos de trabalhar essa prevenção. Só entendo válido a prevenção. Nós temos de buscar informação. Os pais, hoje, vocês estão de parabéns por terem vindo buscar informação, né? Se vocês precisarem, né, de auxílio com amigos aí que tenham pessoas na família com problema das drogas e não saibam como cuidar, nós estamos aí na Rodolfo Miranda 636. Nós temos um setor de assistentes sociais e psicólogas que há 25 anos dão toda a informação necessária para as pessoas no trato dessa matéria, auxiliando as famílias. E também auxiliamos até aqueles que se arrependeram de terem entrado às drogas e nos procuram, a gente até busca uma internação para essas pessoas. Então, nós temos de unir forças, sociedade, para trabalhar nesse sentido. E hoje essa união está sendo mostrada. A OAB está de parabéns todos estes anos nesta gestão, porque ela abriu as portas da casa para estas palestras, não só de droga, mas de todos os outros tipos. Vocês podem ver pelos quadros aí nas paredes, né, como nós estamos trabalhando unidos no sentido de melhorar a nossa sociedade. E não tem outro jeito. Para melhorar a nossa sociedade é só com essa união, com o conhecimento e sem ter medo de encarar as coisas. E como último recado, se nós descobrirmos que os nossos filhos têm problema com as drogas, não podemos desesperar. Tá? Por mais que a gente fique em dúvida com referência ao que fazer, nós temos de abraçar o nosso filho, falar, filho, eu te amo, eu estou aqui para te ajudar, e nós vamos encontrar uma solução. Eu não sei essa solução agora, mas eu vou em busca dela e nós vamos te ajudar, nós vamos resolver. É isso. Obrigado.